Fala pessoal, bem-vindos a essa nossa revisão estratégica. Hoje a gente vai entrar de cabeça e dominar o processo ordinário lá no Código de Processo Penal Militar. A gente preparou uma análise esquematizada direto da fonte, do Decreto-Lei 1002 de 69. E o foco total aqui é no livro 2, título 1. Para quem está aí na relação estudando para provas e concursos, a hora de afiar a memória e garantir aqueles pontos preciosos é agora. Vamos nessa? Bom, nossa rota de estudos está dividida em 6 etapas, olha só. Vamos passar por regras gerais e prioridades, instalação do conselho, interrogatório e revelia, depois a dinâmica do julgamento, sustentação oral e prazos, e a gente fecha com votação e sentença. Então, começando logo pela primeira seção, regras gerais e prioridades. Pessoal, entender quem vai primeiro na fila do julgamento militar não é só um detalhe de organização, é literalmente uma daquelas pegadinhas clássicas de banca examinadora. E a hierarquia exata que o artigo 384 traz é essa aqui. A prioridade máxima para a instrução criminal é, sem sombra de dúvida, dos acusados presos. Mas aí surge a dúvida, e se a gente tiver vários presos? A regra de desempate é bem direta. As prisões mais antigas têm preferência. Só depois de resolver a vida de todos os presos é que a gente passa para os acusados soltos e para os réveis. Aí sim seguindo a prioridade de processo. Gente, memorizem essa ordem exata, tá? É questão certa em prova. E quem é que manda no pedaço durante a sessão? Pelo artigo 385, o poder de polícia, a manutenção da disciplina ali no recinto, são do presidente do Conselho de Justiça. Claro, tem umas exceções bem específicas em que o auditor atua, mas a regra geral para levar para a prova é que o presidente militar é quem detém o controle da ordem. Passando agora para a nossa segunda sessão, que é a instalação do conselho. É bem aqui que o processo sai do papel e a estrutura legal do julgamento realmente ganha vida. O artigo 399 dá um roteirinho de 3 passos muito precisos para o auditor. Primeiro, ele recebe a denúncia. Depois, faz o sorteio, no caso de um conselho especial, ou a convocação, se for o Conselho Permanente de Justiça. E o terceiro passo, que é super importante, a citação do acusado para assistir a todos os termos do processo. Detalhe crucial aqui, essa citação é feita sob pena expressa de revelia. Fiquem ligados nisso. Agora, o que eu acho mais curioso é o nível de detalhe que a lei exige para algo que parece tão simples, que é sentar à mesa. O artigo 400 estipula a disposição física certinha na hora do compromisso legal. O presidente fica bem no centro. À direita dele, obrigatoriamente, senta o auditor. À esquerda, o oficial de posto mais elevado ou mais antigo. E os outros juízes vão sentando alternadamente pela antiguidade. Prestem muita atenção, porque as bancas amam inverter essas posições para confundir a cabeça do candidato. Chegando agora na nossa sessão 3, interrogatório e revelia. Esse é aquele momento de alta tensão no processo ordinário militar, cheio de regrinhas bem rigorosas. Grave esse número, 48. São exatamente 48 horas, pessoal. O artigo 407 diz que logo depois do interrogatório, o acusado tem só esse prazo curtíssimo de 48 horas para opor exceções legais. E o que seriam essas exceções? Coisas como suspeição, incompetência de juízo, litispendência ou coisa julgada. Mas e se o acusado simplesmente sumir, não der as caras? A lei faz um contraste bem forte que a gente precisa entender. Se ele está preso e se recusa a comparecer sem nenhum motivo justificado, a lei não para o processo de jeito nenhum. O juiz simplesmente nomeia um advogado de ofício e o processo segue à revelia. Mas, por outro lado, se ele está solto e ignora a citação regular, ele já é declarado révelo direto. Essa diferença é o que dita todo o ritmo do processo a partir daí. E aí entra um alerta máximo, uma regra pesadíssima do artigo 414. O curador que defende o acusado réu, ele atua lá até o julgamento. Ele pode até interpor os recursos legais, mas tem uma exceção gigantesca. Ele não pode, de forma alguma, interpor apelação contra uma sentença condenatória. É uma limitação muito séria e que despenca em provas, então anotem isso com carinho. Bom, chegamos na seção 4, que é a dinâmica do julgamento. O grande dia da decisão, o clímax do processo. E esse julgamento tem toda uma coreografia ditada pelos artigos 431 e 432. Começa com o presidente declarando a sessão aberta. Imediatamente ele manda ler as peças essenciais, que são a denúncia, os laudos de exames e o interrogatório. E só depois que todas essas provas são faladas lá no plenário é que a gente entra na sustentação oral. E aí sim, por fim, chega o momento de proferir os votos. O que nos leva à nossa seção 5, sustentação oral e prazos. O ponto-chave aqui é o tempo.
Gente, o relógio no Tribunal Militar é implacável e esses prazinhos costumam chover nas questões. 3 horas. Esse é o teto máximo absoluto do artigo 433. A acusação e a defesa vão ter um tempo limite de 3 horas cada uma para sustentar as teses delas, e não passa disso. Depois dessas 3 horas, a palavra até pode voltar, mas o limite despenca para apenas 1 hora. É o tempo cronometrado e máximo para a réplica da acusação e para a tréplica da defesa. Tá, mas e se tiver um assistente de acusação no caso? Aí a matemática da lei é super simples. O assistente recebe rigorosamente a metade do tempo do procurador. Ou seja, se o Ministério Público tem aquelas 3 horas iniciais, o assistente tem a metade desse tempo. É uma regrinha inflexível para garantir que a sessão flua rápido. Para fechar a parte do relógio, tem uma exceção interessante para os megaprocessos. Se a gente tiver mais de 10 acusados, a regra das 3 horas cai. Cada advogado ganha 1 hora por cliente. Mas calma lá. O parágrafo 5º do artigo 433 põe um freio nisso. O tempo total não pode passar do teto máximo de 6 horas de sustentação no total. Aí, os advogados que se virem para distribuir esse tempo da melhor forma. E vamos para a nossa última etapa. Seção 6. Votação e sentença. É a hora que o destino do réu é selado de verdade. E a mecânica disso no âmbito militar é bem diferentona. Olha só que peculiaridade da justiça castrense. Quem vota primeiro? O auditor, que é o juiz togado, e logo depois dele, os juízes militares. Mas tem um detalhe fantástico aqui. Eles votam na ordem inversa da hierarquia. Traduzindo, do posto mais baixo para o mais alto. O presidente do Conselho de Justiça é o último a votar. Tudo isso para evitar que o pessoal de patente menor sofra qualquer tipo de influência dos superiores na hora de decidir. Faz sentido, né? Beleza. Mas o que acontece se o conselho rachar e não tiver acordo na dosimetria da pena? Aí que entra o parágrafo único do artigo 435. Se a diversidade de votos barra uma maioria, a lei simplesmente força um consenso para favorecer o réu. Como assim? O juiz que pediu a pena mais pesada passa a ser considerado como se tivesse votado na pena imediatamente mais branda da mesa, e isso vai acontecendo até formar maioria. É o princípio do benefício da dúvida sendo aplicado na prática ali no cálculo penal. Terminou a votação, a sentença tem que ser escrita com alguns elementos obrigatórios que o artigo 438 exige. Não é só colocar lá condenado ou absolvido. Tem que mencionar bonitinho as circunstâncias que foram provadas, reconhecer de forma clara as agravantes e atenuantes, calcular certinho as penas principais e acessórias e, se for o caso, aplicar as medidas de segurança. Antes da gente fechar, vamos fazer um teste rápido, uma clássica armadilha de prova. Imagina a seguinte cena. O processo inteiro correu à revelia. Aí, bem no meio da sessão de julgamento, o bendito do acusado resolve aparecer do nada. O que o juiz tem que fazer? Ele anula tudo? Recomeça a instrução do zero? A resposta da lei é curta e grossa, ele entra no processo no ponto exato em que a coisa tá. Segundo o artigo 413, quem estava revel e chega atrasado só acompanha dali pra frente. Ele não tem direito de jeito nenhum de pedir para repetir qualquer ato que já passou. É uma marcha cronológica que não dá ré, justamente para garantir a celeridade do processo penal militar. E aí, terminando essa nossa imersão por prazos e regras do Conselho Militar, eu deixo uma reflexão para vocês pensarem. Será que essa rigidez toda e essa velocidade implacável do Código Militar deveriam servir de inspiração para a justiça comum ou são características que fazem sentido só dentro dos quartéis? Fica aí essa pergunta para a gente refletir enquanto aprofunda os estudos. Um grande abraço e até a próxima.